É com muita alegria e gratidão no coração que nós estamos aqui. Quem não me conhece, eu sou Nádija. Tem aqui alguns colegas que já me conhecem, lá do Selve, pessoas que já estudaram conosco. Estamos trazendo boas vibrações e, por gratidão a Deus, não podemos deixar de mencionar também toda a luz e todo o amor que aqui encontramos nos olhos de vocês, no sorriso, no aconchego, no acolhimento, uma casa tão iluminada, e a gente só pode agradecer a Deus por isso. Agradeço a direção da casa, as pessoas responsáveis pela oportunidade de estudo, porque toda vez que a gente faz um estudo, a gente amadurece um pouco. Quem mais está precisando aprofundar é quem faz o estudo, viu, gente? Bom, como o nosso irmão falou, o nosso tema hoje chama-se Encontro de Reparação. Esse tema, ele está no Evangelho de João. Olha que bonito isso, né? Está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. É um tema que vocês todos devem já ter ouvido, devem ter lido em algum lugar ou algum momento. Ele trata do momento em que Jesus encontra a mulher adúltera na praça. É um momento muito chocante que nos chama a atenção, principalmente porque até hoje ainda temos preconceito e discriminação com a mulher. Nós, espíritas, sabemos que espírito não tem sexo. Nós hoje temos um corpo físico que escolhemos para servir naquela existência, nessa existência, como veículo de evolução. É um corpo físico que nos é emprestado. Escolhemos nessa existência estar habitando um corpo feminino. Podemos escolher, na próxima, habitar um corpo masculino. Depende das nossas necessidades. Mas vamos lá ao que Jesus falou. Eu vou pedir ao nosso companheiro que coloque o vídeo. É um vídeo muito bonito. Qualquer um de nós pode acessar no YouTube, viu, gente? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link, tá? O que é isso? Ela é pecadora, é uma adúltera. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Leve até o mestre. Mestre, o que faremos? Essa mulher cometeu adultério. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Ou o que nos diz? Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. Sim, nos diga. É direito que a matemos? Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vamos, vamos. Onde estão os que a acusaram? Tem alguém aqui que a condenou? Não. Ninguém.
Então nem eu a condenarei. Vá. E não peque mais. Bom, acho que todos nós nos sentimos nessa praça, não é não? Parece que a gente faz uma viagem no tempo e chega lá, nesse exato momento. A gente faz uma análise desse momento crucial do encontro de Jesus, analisando que essa pode ser, talvez, uma das mais importantes passagens de Jesus no Evangelho. Todos nós sabemos o papel da mulher na gestão do amor que Jesus fez e faz nesse planeta. Maria de Magdala, Maria, irmã de Lázaro, e a mulher hemorroíça, e tantas outras mulheres registradas no Evangelho. Parecia que Jesus queria dizer para toda a população: lembrem-se, ela também é filha de Deus. Todos nós sabemos, não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de estudar, de ler, acredito que sim. Naquela época em que Jesus veio, as mulheres não podiam sair nas ruas. Nas festas de aniversário, comemorações, as mulheres não podiam entrar. As festas, as comemorações eram feitas somente entre os homens. Jesus vem enaltecer exatamente isso, de que somos todos filhos de Deus, que somos irmãos, que não há diferença. E exatamente o que vai registrar isso é o respeito, o amor. Vimos lá na nossa irmã um reflexo da época, do governo da época. Eu vou falar para vocês aqui. Hoje a gente reclama do governo, né? Do prefeito, do governador, do presidente, de todos os políticos. Mas naquela época era muito pior, e eu vou dizer a vocês por quê. Está lá na pesquisa dos historiadores. O povo judeu, aquele povo ali, vivia sob o jugo de vários mandatários. Primeiro, o rei Herodes era considerado quase um deus, não é? E era rei Herodes acima de tudo e acima de todos. Rei Herodes punia sem dó nem piedade qualquer um que se voltasse contra ele. Em segundo, vinham os sacerdotes do templo. Então o povo vivia subjugado por Herodes, e logo depois os sacerdotes do templo, que representavam Herodes nas punições, que cobravam, que também puniam. E esses exerciam total poder sobre o povo. Por quê? Porque estavam próximos ao povo. Herodes não estava tão próximo. Então ele dava o poder a esses líderes dos templos. E por último, nós tínhamos os doutores da lei mosaica, que eram encarregados de aplicar as penas previstas por Moisés. Então vejam que o povo vivia oprimido, porque o medo daquela mulher, ela se resignou que iria morrer apedrejada, porque a educação do povo naquela época era essa, do castigo, da punição, do não perdão. O nosso irmão falou tão bem no início. A gente precisa aprender a perdoar. Olha quanta dificuldade em perdoar a gente já vem carregando lá de trás. Desde há 2000 e tantos anos atrás, que apresentamos essa dificuldade tão grande em perdoar. E a gente lembra daquele mestre querido. Eu vejo assim o vídeo, né? A gente se emociona muito quando Jesus olha para ela e pergunta: algum dos que te condenou está aqui?
E ela olha para trás e diz: não. E ele: então eu não te condeno. Vá e não peques mais. Talvez esteja aí o nosso maior receio, porque a gente, vez por outra, peca, não é? A gente vai bem, daqui a pouco escorrega, leva um tombo. Mas o importante é que a gente tem que levantar. Eu lembro de Chico Xavier, esse irmão tão querido. Ele diz que o bem que a gente faz é o nosso advogado por toda parte. Por toda parte. O amor, o bem, o magnetismo de Jesus controlou uma população masculina revoltada. O bem, o amor de Jesus controlou. E há de nos ajudar nessa imensa tarefa que temos de nos modificar internamente. Bom, parece que a gente chegou no final da palestra? Não. Agora que vai começar o nosso estudo. Esse encontro de reparação, ele trata exatamente do momento em que aquela mulher, cada um foi para sua casa, ela ficou na rua, porque ela não tinha casa, ela perdeu, ela foi colocada para fora de casa. E naquela época, quando a mulher tinha algum problema com o marido e precisava ser devolvida ao marido, o marido tinha que fazer uma carta devolvendo aquela mulher ao pai, como se aquilo fosse uma mercadoria qualquer. Não era um ser, uma filha de Deus. Só que, pela punição do adultério, nem a carta ela teria. Então, ela não tinha lugar para ficar. Andou à noite, e é nesse momento que começa o nosso estudo de hoje. Nós vamos falar do encontro dessa mulher com Jesus à noite. Eles se encontraram. Está relatado aqui nesse livro, recomendo a quem quiser ler, é belíssimo, chama-se Pelos Caminhos de Jesus. É psicografado por Divaldo Pereira Franco, o espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues foi uma jornalista baiana, desencarnou e anda por aí dando muito trabalho para o Divaldo, porque é um livro atrás do outro sendo psicografado, cheio de ensinamentos e mensagens boas para nós. Amélia Rodrigues trata exatamente do encontro dessa mulher com Jesus, porque ela saiu dali, daquela praça, confusa. Ué, eu vou, não peco mais, eu vou para onde? O que vai ser de mim? Quantos de nós não se preocupa com o futuro? A gente erra, a gente fica todo encolhidinho, né? Não parece criança pequena? Nossos filhos pequenininhos erram e se escondem, né? Para a gente não dar uma palmadinha. Assim que a gente faz, a gente erra, fica escondido. Ela ficou constrangida, mas ela havia sido contaminada pelo magnetismo de Jesus. Então ela, movida pela coragem feminina. Gente, nós somos corajosas, muito corajosas, muito, graças a Deus. Movida pela coragem feminina, ela foi procurar Jesus na casa onde ele estava à noite. E é esse momento que nós vamos conversar. É a partir desse momento que a gente começa a ver que aquela mulher ouviu, alguma coisa mexeu lá dentro com ela, porque ela ficou tocada, emocionada, fragilizada. E foi perguntar a Jesus. Em alguns momentos aqui, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou ler, porque é um trecho lindíssimo do livro que a gente não pode perder. Ela pediu, quando chegou nessa casa, uma entrevista com Jesus, achando que não ia ser atendida. Sabe essa casa aqui, lindíssima, cheia de amor, cheia de luz, cheia de gente do bem? Jesus estava à noite numa casa similar a essa. Atendendo as pessoas, conversando. E havia muita gente para ele atender. Então ela, muito fragilizada, chegou toda humilde. Será que eu posso ser atendida? Será que Jesus pode falar comigo? Jesus lá dentro sabia que ela estava ali.
e pediu que a deixassem entrar. Nem tinha visto a nossa irmã. E pediu que deixassem ela entrar. Ela então entrou naquela casa e desabafou com Jesus. Chegou perto dele chorando e disse assim: Senhor, fiquei sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de cair. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Com sede de ternura e ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado, Senhor, foi essa tragédia. Abandonada agora e sem lar, padeço o desprezo e a zombaria geral. Não sei que rumo seguir, Senhor, nem como agir. Jesus então penetra naquela alma sofrida, com aqueles olhos lindos, com aquele semblante sereno, envolve aquela irmã, mas vai lá dentro da alma e percebe naquela mulher um desejo sincero de recomeçar. Todo recomeço exige uma reparação. Todo recomeço exige uma reparação. Todo perdão exige de nós um esforço muito grande em nosso íntimo para compreender, usar de empatia junto ao outro. Hoje é uma palavra muito usada, né? Empatia, temos que ter empatia, se colocar no lugar do outro. É fácil a gente se colocar no lugar de uma adúltera? É fácil a gente se colocar no lugar de uma prostituta? De um marginal que nos rouba? Não é fácil, mas não é impossível, porque Jesus conseguiu, com todo o seu amor, sua bondade, ele olhou para ela, a envolveu e ainda afastou aqueles que a apedrejariam. Nós vamos ver, então, que Jesus dá alguns aconselhamentos para ela, e eu tiro esses aconselhamentos de Jesus como se fosse para mim hoje. Ele diz assim para ela, ó. Primeiro, gente, uma observação que a gente quer fazer. O que aconteceu com a irmã, né? Jesus percebeu nela uma dor comum à humanidade. É uma dor que é comum desde lá até hoje. É preciso que a gente repense, se coloque no lugar dessa mulher e reveja nossos conceitos. Porque a evolução está aí. O mundo de regeneração bate à nossa porta, porque hoje estamos no mundo de provas e expiações, no finalzinho desse ciclo. E quem vai fazer o mundo de regeneração acontecer somos nós, quando nos regenerarmos por dentro. Então, essa vontade de Jesus de ajudar aquela mulher a reparar e regenerar, dá a ele a chance de dar alguns conselhos para ela. Olhem que primeiro conselho que Jesus dá a ela, ele diz assim, ó, a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais. Ela desesperada, sem lugar para morar, nós temos o nosso lugar para morar. Outros companheiros não têm. O desespero é lícito. O desespero de quem não tem uma casa é lícito. Nós é que temos que ajudar para que o desespero acabe. Então, Jesus diz a ela que ela vai precisar paciência e confiança. Hoje nós temos paciência? Gente, eu fico vendo, a gente troca mensagem por WhatsApp com os amigos, você passa o WhatsApp 3h15 da tarde, 3h16 você olha para ver se tem resposta, 3h17 você olha de novo, 3h20, 3h25, aí você vai lá e fala, você não leu o que eu te mandei, não? Onde está a nossa paciência? O cara está fazendo outra coisa.
Se você quer falar, é urgente, é essencial, pega o telefone e liga, estou numa situação de emergência. Então, uma coisa que a gente precisa muito controlar é essa nossa ansiedade de ter resposta rápida, de ter retorno rápido e ter confiança de que a gente vai ter a resposta. É a mesma coisa que a gente fazer a prece para Deus, pedir a Ele, eu estou com uma doença, vamos supor, estou doente, vou fazer minha oração hoje, antes de dormir, vou pedir a Ele a minha cura, eu tenho tanta fé que eu vou ficar curada. Mas aí você ainda não tem o merecimento. Aí no dia seguinte você ainda está doente. Aí você vai virar para Deus, não ouviu não, Senhor? Então, é preciso que a gente faça uma mexida aqui dentro, sabe? No coração, na alma, em tudo, na consciência. Porque tudo tem seu tempo. E o tempo de Deus é um, o nosso é outro. E, infelizmente, a tecnologia, ela veio, gente, para nos ajudar. Os WhatsApps, os Instagrams, os Facebooks, os e-mails, seja lá, TikTok, é tanta coisa que eu não sei, não. Tá? Eu uso pouca coisa disso. É tanta tecnologia que, se a gente não cuidar, a gente acaba acelerando o processo e deixando de viver coisas essenciais para a nossa evolução. A tecnologia não pode nos dominar. Ela existe, está aí a nosso favor. Quem lembra aqui do filme Nosso Lar? Quem lembra? Quem viu? Nosso Lar. Lembram lá, telão? Opa, há pouco tempo que a gente teve acesso, né, ao telão. Já lá atrás, na psicografia de Chico, do Espírito André Luiz, o telão estava lá, mensagem por computador, sala de psicografia. A pessoa escrevia, o outro ia lá, digitava. Quem lembra disso? Tecnologia pura. A ciência está aí para ajudar ao homem, não para atrapalhar o homem. Bom, outra coisa que Jesus falou para a mulher, para acalmá-la, ele disse assim, a memória do povo é fraca e passa rápido em relação às virtudes do próximo, mas é firme e duradoura com as falhas do outro. Algum de nós é assim? A gente é firme, duro com as falhas que as pessoas cometem conosco? Somos, porque isso é um percentual muito grande nas pesquisas. Como a gente tem facilidade em apontar, em julgar, em criticar. Mas temos uma dificuldade muito grande em enaltecer virtudes. Enaltecer virtudes. Fazer o bem. Olha, se eu chegasse aqui, a gente tem essa atração, sabe? É bem do nosso nível evolutivo. Se eu colocasse aqui uma máscara feia, sabe essas máscaras de Clóvis, de carnaval, assustadoras? Se eu colocasse uma máscara aqui e um jarro de flor, onde que a gente deixaria mais o nosso olhar? Para onde a gente dirigiria mais o olhar da gente? O que chamaria mais a nossa atenção? Aquela máscara ou a flor? A que nós estamos nos ligando? O que chama a nossa atenção? O bem, todo mundo fala, porque não tem mais, o mundo está perdido, não tem mais salvação, a maldade está aí. A maldade existe onde o bem é tímido. O bem precisa ser pronunciado, ele precisa ser dito. São grandes ações, um dia a gente chega nas grandes, vamos fazer as pequenininhas, porque está no nosso alcance. Quando você passa por uma pessoa que você nunca viu na vida, nessa vida, pode ser que você tenha visto em outras, aí você dá um bom dia, bom dia, tudo bem? A pessoa passa por você, bom dia. Aquele bom dia que a gente dá ao outro, com um sorriso, com aquele magnetismo que o Cristo envolveu a irmã, a gente pode cortar
uma relação conflituosa, uma atitude de suicídio, um grito de ansiedade, um gesto de depressão. Vejam, um bom dia dado com amor e de coração. As nossas atitudes cortam o mal, são atitudes do bem que vão cortar o mal. Então, o mundo de regeneração, ele vai acontecer quando o bem que a gente praticar, quando os bons dias, boa tardes, boa noite que a gente der, for maior do que uma tragédia, um grito de dor. Vamos pensar nisso. Essa tarefa não é de Jesus. Essa tarefa é nossa. Jesus veio e nos ensinou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só não vai por ele quem não quer. E ele ainda disse que a gente só iria ao Pai se fosse por ele. Então a gente vai ficar aqui dando ré até quando? Vamos lá. Bom, ele no final dá faz um último alerta para a nossa irmã. Ele diz assim, ó: busca oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. Porque tem uma coisa, gente, a gente precisa ter compreensão que quando a gente atira uma pedra, a gente fere. Quando a gente julga, a gente fere. Quando a gente ofende, a gente fere. Então, quando Jesus diz para a irmã, compreende o prejuízo que você causou a você mesma. Porque mesmo com a história do marido que negligenciava, mesmo com a história de que o sedutor, o marido nessa história aqui, levou o sedutor, que era amigo dele, para dentro da casa dele. Mesmo com essa história de negligência do marido, ele também era um sofredor. Gente, quando a gente passa, né, nos presídios, nas celas, nas prisões, a gente vê ali irmãos vivendo dramas terríveis, sofridos. E a gente precisa enxergar aquele irmão ali como uma pessoa necessitada. Foi um espírito que em algum momento se desviou do caminho reto, se desviou do amor. Eu vou odiá-lo pela situação que ele está? Não, ele já tem tanto ódio dentro dele. Ele já fez tanto mal às pessoas, que toda pedra que se atira, há um retorno em nossa direção. É a lei de ação e reação. Então, deixa que aquele irmão entre em acordo com a consciência dele e com Deus, e os dois acertem as contas. Não é com a gente. A história é sempre entre quem erra e Deus. No caso da nossa irmã, do encontro de reparação, Deus foi tão bom que Jesus estava lá, antecipando o acerto, né? Graças a Deus. E ficou registrado no Evangelho de João. Bom, no último conselho ele diz assim, ó: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Há sempre, olha que lindo, gente, olha a palavra de Jesus. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Ai, meu Deus, nem tudo está perdido. A gente pode retornar, a gente pode desejar o avanço. É preciso que a gente faça esse movimento interno do querer reparar, do querer refazer. Porque Jesus e Deus estão sempre de braços abertos para nos receber. Bom, aquela irmã, então, entendeu que ali, naquele lugar, ela não poderia mais ficar. Ela não se sentia bem, não era bem recebida em lugar nenhum. Passados 10 anos,
vamos encontrar a nossa irmã na cidade de Tiro. Quem aí lembra aí no mapa, Jerusalém, Samaria, Nazaré, tem lá a cidadezinha de Tiro. 10 anos depois, essa mulher já estava com a face desgastada. Diz Amélia Rodrigues que essa mulher era bela, mas já estava com a beleza em decadência. Aquela mulher habitava uma casa pequena, simples, humilde, pobre, um casebre. E naquele casebre, aquela mulher atendia as pessoas necessitadas. Tratava das suas feridas, tratava das chagas. Pessoas doentes como nós que viemos aqui, cheios de dores na alma ou no corpo, estavam sendo atendidas por aquela mulher que havia sido apedrejada. Ela cuidava de todos, sem distinção. E enquanto cuidava, lavava feridas, ela cantava hinos de amor a Jesus. E aquilo virou um hábito. As pessoas que iam ali serem tratadas aprendiam a amar Jesus somente pelo amor que ela exalava de si mesma no momento em que cantava. E as pessoas eram curadas. Naquele momento tão íntimo, entre aquela mulher regenerada pelo trabalho, pelo serviço no bem, o amor e o trabalho, a caridade pura, regeneraram a mulher. E ela se curou. E estava ali fazendo exatamente o que Jesus havia lhe recomendado. Que ela fizesse algo que reparasse o seu erro. Ela estava ali cuidando de necessitados. Cuidava de um, cuidava de outro. E um belo dia, um dos companheiros, amigos, vizinhos, que estavam ali, entraram naquele casebre com um homem coberto em feridas. O corpo todo, da cabeça aos pés, cheio de chagas. Ela, de costas, estava tratando de outros doentes, cantando hino a Jesus, falando palavras do Mestre, contando às pessoas como ela foi recebida e amada. Entra aquele homem que não conseguia ser reconhecido. A pele era buraco, dedos em frangalhos. Ela ficou tão apavorada. O que houve? E aí os irmãos deitaram aquele irmão e ela então iniciou o tratamento nele. Primeira coisa que ela fez foi lá lhe preparar um caldo reconfortante, revigorante. Um caldo porque ela percebia que ele já estava quase à morte, quase desfalecendo. No seu amor materno, imaginou, ele deve estar com fome, eu vou lhe dar de comer. Preparou-lhe um caldo e veio até ele. Levantou aquela cabeça toda machucada. Deu a ele pequenos goles do caldo. E a cada gole, uma palavra de Jesus. A cada gole, uma música homenageando o amor. E assim fez por vários dias. O irmão não falava, não conseguia. Passado alguns dias, ele já um pouco refeito, virou para ela e disse: Senhora, esse Galileu que a senhora fala nas músicas é um tal de Jesus? Ela fala: sim, o senhor o conheceu, é o mestre de Nazaré, é Jesus. E o homem diz: ele é aquele que foi crucificado em Jerusalém?
Ela diz, sim, é ele, cheia de esperanças, porque o homem já conhecia Jesus, a cura viria mais fácil. Ele então lhe diz com o coração cheio de ódio, eu odeio esse homem chamado Jesus. Odeio. E ela, mas por que? Ela ficou assustada. Por que o Senhor odeia um homem que só fez o bem? E aí, ele explica a ela. Porque ele não condenou minha mulher adúltera. Ele perdoou a minha mulher adúltera. Eu o odeio por isso. Ela toma um susto. Olha dentro dos olhos dele, porque o corpo estava tão machucado que ela não conseguia reconhecê-lo. E olha nos olhos e reconhece naquele homem, no olhar daquele homem, o seu ex-marido. Aquele que havia contribuído para toda a tragédia de sua vida. Ela então lhe acalma, respira fundo, faz uma prece, pede ajuda e fala com ele. Eu tive a honra de conhecer Jesus. E ele fala, a senhora conheceu ele? Conheci, eu era doente e ele me curou. Ela não disse que era ela. Ela não assumiu para ele que era sua ex-esposa. Mas fez para ele uma declaração de amor como eu nunca vi na minha vida. Ela disse a ele, eu vou cuidar do Senhor. Se o Senhor não conheceu Jesus, agora aqui comigo, o Senhor vai conhecer. Porque juntos nós vamos trilhar esse caminho. Ele, naquele momento, talvez tomado pelo magnetismo daquela irmã, porque naquela casa, assim como nessa casa, onde o bem é a prática, onde o amor é a bandeira, haviam espíritos superiores, médicos, enfermeiros, como há aqui, que cuidam, que tratam, que aliviam, que consolam, que aconchegam. Aquele homem, então, sentiu-se tocado, emocionado, com a voz embargada, diz a ela, tá bom, eu me predisponho. Houve aí um encontro de reparação. Um comprometimento dos dois, um que abandonou, a outra que traiu, um que não amou, a outra que queria um amor, que se chafurdou no lodaçal, mas que se regenerou pelo amor, pela bondade, pelo trabalho. No finalzinho de todo aquele atendimento, quando seu ex-marido, mas que ela não assumiu para ele, ela assume aquele homem como um irmão no Cristo, irmão em Cristo. Ela, então, lembra daquelas palavras de Jesus, aqueles aconselhamentos que eu falei ainda há pouco, quando Jesus disse assim, o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Ela seguiu à risca e conseguiu, reparou. Deus é amor. Jesus, por isso mesmo, gente, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Ela, então, selando esse encontro de reparação, chega perto dele, coloca suas mãos na testa e pede que ele durma em paz,
que chegou a hora do refazimento dele. Repararam. Os dois se reencontraram. Repararam com a permissão do Cristo. Repararam com as bênçãos de Deus. E aí, eu vou só fazer algumas reflexões, umas perguntas que nós vamos levar para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para a gente tentar ver como que a gente faz. Primeiro, nós temos nos encontrado com o Cristo? Ouvi um sim, que bom. Temos nos encontrado com o Cristo. Mas em quais circunstâncias? Será que somente no momento em que pedimos socorro e ajuda? É interessante porque, vamos refletir, às vezes passamos por mendigos, pessoas abandonadas, nos cantos, nas ruas, e aí paramos, como bons cristãos, fazemos uma prece, falando assim, ai Jesus, ajuda aquele irmão que está precisando tanto. Só que Jesus colocou a gente no caminho daquele irmão. Não é Jesus que tem que vir ajudar aquele irmão. Ele está esperando que a gente ajude. O papel é nosso. O papel é nosso. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, em quais circunstâncias nós estamos conversando com Jesus? Vamos levar isso na nossa mente, tá? Outra pergunta. Essa conversa que a gente está tendo com Jesus, que eu ouvi sim, graças a Deus eu ouvi sim, aí alguém falou. Alguém, acho que eu ouvi mais de um. Provocou uma transformação boa na gente? O que é essa conversa que você tem, que eu tenho com Jesus, provocou de reforma moral íntima? Em que mexe? O que faz? Em que a gente melhorou? Porque rezar, a gente vai rezar sempre. Pedir, a gente vai pedir sempre. Mas e o nosso papel? É preciso fazer alguma coisa, né? E a outra pergunta é para a gente considerar quais as condições essenciais para que ocorra uma reparação. Porque às vezes a gente vem alguém, você tem um calo no último dedo do pé direito. O cara tem todos os dedos do teu outro pé para ele pisar, mas ele pisa no último dedo do calo do pé direito. E aí, como é que você reage a isso? Como é que a gente reage quando alguém nos ofende? Evita. Tira o pé, cara. Tira o pé. Se tu sente que o cara vai pisar no teu calo, tira o pé. Não reaja, não ofenda. Não dê voz à violência. Não dê força à violência. Não dê força à discriminação, ao preconceito, à miséria, à fome. O nosso papel é justamente o contrário disso tudo. É dar luz. Que nem essa casa. Eu cheguei aqui hoje, falei com a Lília, nossa companheira lá que nos trouxe, a nossa irmã que nos recebeu. Gente, é uma casa de muita luz, irradia luz. Quem é médium vidente sabe. Quem é médium vidente pode comprovar isso. É muita luz irradiando daqui. E é muita luz que vem do alto para cá. Então, como que a gente pode fazer? Será que a gente vai ficar o tempo todo esperando uma ajuda? Não, vamos trabalhar, porque o trabalho nos enobrece. Fora da caridade não há salvação, dizia Kardec, não é? Fora da caridade não há salvação. Então, eu preciso me salvar como? Na minha casa, deitada, refestelada na poltrona, fazendo uma prece? De jeito nenhum. Você pode ter até o seu momento de descanso, que todo mundo merece. Mas a gente precisa trabalhar, fazer alguma coisa, né? E aí, eu vou finalizar aqui, que eu acho que eu já passei uns minutinhos, né? Me desculpem. Eu vou finalizar aqui com uma frase, quase ninguém conhece essa frase do Chico Xavier, é uma grande novidade essa frase. Mentira, gente, todo mundo conhece. A frase diz assim, ó, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo,
Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então fica esse convite para todos nós. Eu estou aqui toda arrepiada, acho que eu estou sendo abraçada aqui. Quem não fez até agora não tem problema, vamos fazer daqui a 5 minutos. Quem não ajudou até agora não tem problema, vamos ajudar quando a gente sair daqui, aqui dentro, que precisar. A casa precisa de ajuda, a rua precisa de ajuda, o país precisa de vibração, as pessoas precisam se amar. As pessoas precisam se amar. O amor é que vai nos retirar dessa grande zona de conflito que hoje está instaurada no nosso planeta. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, todo mundo fica feliz que nós somos a pátria do Evangelho. O Evangelho é trabalho, então nós somos a pátria do trabalho. Vamos trabalhar em nome de Deus, de Jesus. Muito obrigada a todos.